Na aula passada, a gente falou então sobre a lipólise, falou sobre o exercício físico como um estresse para promover a lipólise e também o jejum de forma controlada e adequadamente, sem o excesso, senão a gente já sabe que vai dar ruim. Mas antes de ir para a oxidação de gordura, eu queria falar rapidamente aqui de um outro processo que nós podemos promover a lipólise, que eu falei até na aula passada, sobre as proteínas intracelulares e acabei não falando delas. Uma dessas proteínas intracelulares é a AMPK. A AMPK. AMPK. Aí nós temos então que fazer a estimulação da AMPK. E como que nós vamos estimular esta AMPK? Como que nós vamos estimular esta AMPK? Nós precisamos promover um treino que faça a depleção do glicogênio muscular. Então, nós precisamos quebrar glicogênio, a gente precisa fazer a glicogenólise. Então, a gente precisa fazer aqui a glicogenólise, quebra do glicogênio muscular. O que é esse glicogênio muscular? É um monte de polímeros de glicose. Então, nós precisamos promover a glicogenólise. Uma vez que a AMPK está estimulada, ela vai estimular outra proteína importantíssima, que é a PGC1-alfa. PGC1-alfa. Essa proteína aqui é a governante de um processo fisiológico muito importante que nós queremos promover nas nossas clientes, que é a biogênese mitocondrial. Biogênese mitocondrial. O que é isso? O que é a biogênese mitocondrial? Gênese, de novo, formação de novas mitocôndrias. E a gente sabe que a oxidação de gordura acontece, aonde que acontece a oxidação de gordura? Nas mitocôndrias. Se temos mais mitocôndrias, mais oxidação de gorduras nós vamos ter. Então, perfeito, nós quebramos gordura. Nós quebramos gordura. Então, a gente fez o quê? A lipólise. O que é a lipólise? Quebra de gordura. É o triglicerídeo que foi quebrado. Quando o triglicerídeo é quebrado, no que ele se transforma? Ó, o triglicerídeo, quando quebrado, ele é transformado no quê? Em 3 ácidos graxos. 3 ácidos graxos mais glicerol. Perfeito? Agora, esses ácidos graxos aqui, eles vão sair do tecido adiposo, vão para onde? Para nossa corrente sanguínea, para o nosso sangue. Então, tá aqui os ácidos graxos. 3 ácidos graxos. 1, 2, 3. Só que os ácidos graxos, por serem gorduras, por serem lipofílicos, eles precisam ser carreados no sangue. Então, nós precisamos de um caminhãozinho para carregar esses ácidos graxos. Então, a gente vai fazer aqui o caminhãozinho. Nós temos aqui o caminhãozinho para carregar esses ácidos graxos. E quem é o nosso caminhãozinho que vai carregar esses ácidos graxos? Para quê? Esses ácidos graxos, eles precisam ir para onde? Onde que nós queimamos gordura? Onde que a gente oxida gordura? Lá nas nossas mitocôndrias. Então, nós temos que levar esses ácidos graxos nesse caminhãozinho para dentro da célula. Então, nós temos aqui a célula. E a portinha aqui para entrar os ácidos graxos, né? Nós temos aqui, deixa eu fazer aqui, as nossas mitocôndrias, tá? As nossas mitocôndrias. Então, esse caminhãozinho vai levar os ácidos graxos para serem, então, depois oxidados aqui nas mitocôndrias e nos gerar o quê? ATP. Quando nós geramos ATP desses ácidos graxos, aí sim nós promovemos a oxidação de gordura para realmente promover o emagrecimento. Lipólise mais oxidação de gordura. Só que quem é esse caminhãozinho aqui que carrega
os ácidos graxos? Uma proteína muito importante, que você já ouviu falar, é a albumina. A albumina. Então, os nossos clientes, as nossas clientes, precisam o quê? Ter um aporte adequado de proteína porque essa proteína, por exemplo, aqui, a albumina, vai carregar esses ácidos graxos para entrar na mitocôndria e queimar gordura. Além disso, as proteínas são importantíssimas. Por quê? Porque os nossos hormônios, existem muitos hormônios proteicos. Então, a gente precisa das proteínas para carregar, por exemplo, os ácidos graxos, mas também para a produção hormonal. Perfeito? Principalmente, por exemplo, o GH é feito das proteínas, né? Então, nós precisamos deste ambiente aqui metabólico favorável para que ocorra a lipólise e a oxidação de gordura. E quando eu falo num ambiente favorável, nós não podemos esquecer, então, de uma coisa muito importante, do fígado. O fígado, ele tem que estar saudável, porque se o fígado não estiver saudável, muitas proteínas, hormônios e tudo mais são metabolizados no fígado. Então, se o fígado não estiver saudável, esse processo aqui, ele também não vai estar ocorrendo de maneira benéfica. Então, um fígado saudável, né? Comer alimentação saudável. Não é uma dieta, é ter uma alimentação equilibrada, diminuir álcool, industrializados, consumo altíssimo de açúcar, que é o que você, nutricionista, né, já sabe. Bom, mas temos uma coisa mais importante aqui ainda, que a gente falou também sobre a formação de novas mitocôndrias, que é a biogênese mitocondrial. Só que tem uma outra adaptação fisiológica que nós temos que promover, que é a angiogênese. Deixa eu botar aqui. A angiogênese. Vamos botar aqui, ó. Angiogênese. Angiogênese. O que é essa angiogênese? Anjo de vasos, gênese de novo, formação de novos vasos sanguíneos. Por que a formação de novos vasos sanguíneos? Porque nós precisamos carregar esses ácidos graxos para dentro da nossa célula. Se nós tínhamos, por exemplo, nós temos aqui, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, aqui. Se nós temos, por exemplo, a nossa célula muscular aqui, tá? Nós temos aqui a nossa célula muscular. E aí, nós temos, por exemplo, 8 vasos sanguíneos chegando nessa célula muscular. Agora, nós temos 12 vasos sanguíneos chegando nessa célula muscular. Se tem mais vasos sanguíneos chegando, tem mais aporte de nutrientes chegando nessa célula muscular, mais ácidos graxos chegando para essa célula muscular. Então, nós vamos ter maior oxidação de gordura. Nós temos mais caminhos, chegando mais gordura para ser oxidada. Então, agora nós temos mais vasos sanguíneos e mais mitocôndrias. Se a gente tem mais vaso sanguíneo e mais mitocôndria, nós vamos fazer mais oxidação de gordura, nós vamos queimar mais gordura. Então, tudo isso que nós falamos na aula anterior e na aula de hoje são 2 processos importantíssimos e somente assim que a nossa cliente vai emagrecer, através desse estresse, da estimulação do sistema nervoso simpático, liberação de hormônios lipolíticos, ativação de proteínas intracelulares, angiogênese, biogênese, lipólise, oxidação de gordura. E assim a gente consegue então promover o emagrecimento eficiente. Falando ainda aqui da angiogênese, né? O que seria essa angiogênese? É a formação de novos vasos sanguíneos, mas como que a gente promove essa angiogênese, né? Porque eu falei antes que para a biogênese mitocondrial nós vamos ativar AMPK, PGC1-alfa. Tá, e para promover a angiogênese, como que nós vamos promover a angiogênese? Nós vamos liberar fatores pró-angiogênicos. Qual fator é esse? Nós temos aqui o VEGF. O VEGF, que é um fator que vai fazer com que lá no nosso DNA, vai até o nosso núcleo, lá no nosso DNA, e faça então a transcrição desses genes para promover novos vasos sanguíneos. E como que eu faço isso aqui? Aumentando o débito cardíaco
da nossa aluna durante o treino. Então, quando eu aumento o débito cardíaco, o que eu vou estar fazendo nos vasos sanguíneos? O T-stress. É isso aqui, tá? Tá batendo, tá bombeando sangue e tá fazendo isso aqui nos vasos sanguíneos. E esse atrito nesses vasos sanguíneos, então, vai liberar aqui o fator endotelial, o VEGF. E aí sim, esse VEGF é um fator, então, pró-angiogênico para formar, então, a angiogênese, formação de novos vasos. Então, profissional, né, da educação física, você precisa saber como promover essas adaptações fisiológicas. Para quê? Para promover o emagrecimento eficiente da sua cliente e, por exemplo, ela saiu de férias. Se ela ficou uma semana sem treinar nas férias dela, ela não vai voltar a engordar se ela tem adaptação adequada para continuar promovendo esse emagrecimento e ela não voltar a engordar. Mas a gente precisa, então, fazer o quê? Angiogênese e biogênese mitocondrial.